Louvado seja Deus. Meus amados, aleluia, é um prazer mais uma vez retornar à casa do Senhor. Está aqui com meu amigo pastor Lauro, homem de Deus, que nos confiou esse púlpito, juntamente seu servo ali, obreiro também, presente com Deus. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É gostoso demais, queridos. O Fabrício também, obrigado pelo convite. O Ederson, Deus abençoe vocês. Vocal, é louvor eterno. Isso. Eterna gratidão. Deus abençoe vocês. Companheiro aqui, Levita, os homens de Deus também. Estamos abertos por essa oportunidade. Aleluia. 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 Meu querido, deixa Deus operar. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Xaramande levassuia que balabassuia mande levassuia. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Fique em pé, igreja. Vamos orar. Aleluia. Soberano Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti. Aleluia, por tudo que operasse até esse exato momento e aquilo ainda que está reservado para esta noite na Tua casa. A nossa alma se alegra, Deus. Aleluia. Porque nós vimos que o Teu glorioso Espírito Santo encontra liberdade nos corações. E nós estamos aqui com os nossos corações rasgados. Aleluia, para fazer aquilo que te apraz. Aleluia, sim, meu Pai, nós já sentimos a Tua glória, a Tua presença. Tu habita em meio aos louvores. Seus olhares estão voltados para este lugar e nos estás contemplando os verdadeiros adoradores. Aleluia, aqueles que atraem a Tua presença. Aleluia, aqueles, ó Pai, que têm sede de Ti. Pai, continua conosco. Aleluia, fala, Deus, conosco. Continua falando em nome de Jesus. Aleluia, tome o teu assento, meus amados, e assentados mesmo. Quero fazer menção desse texto da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo de número 9, é melhor, capítulo 11. Louvado seja Deus. Que é o texto escolhido aqui pelos nossos jovens. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9. Contém também em conhecer o irmão Clésio, por isso o irmão Clésio, que é o pai do Fabrício. E ontem ele falou para mim: olha, eu sou lá de Ibetuba também. Nós estamos há 6 meses, lá vai fazer amanhã 6 meses. Eu tive o prazer, eu não tinha conhecido o servo de Deus, mas foi uma alegria conhecer, aleluia, ele e parte, da sua família. Não sei se todos moram aqui, todos moram em Cristiúna, só ele que está lá com a gente. Deus abençoe. Eclesiastes, livro do pregador, capítulo 11, versículo 9, foi o texto escolhido. Diz assim, a minha versão, uma linguagem mais contemporânea: jovem, alegre-se na sua mocidade, aproveite bem a sua mocidade, faça tudo o que você tiver vontade de fazer e conhecer, experimente tudo, mas lembre-se de uma coisa: você vai ter que prestar contas a Deus de tudo o que fez. Aleluia. Meus amados, o texto, ele primeiramente, ele nos dá, aleluia, aquilo que nós entendemos de livre-arbítrio, por tal liberdade, você gozar de sua juventude em toda a dimensão, aleluia, mas ele termina com uma advertência de prestação de contas.
E essa prestação de contas, ela é inevitável. Esse dia é inevitável. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Por mais libertina e irresponsável que seja, quem sabe, a vida de alguém ou de alguns, o nosso Deus supervisiona todos. O nosso Deus é onipresente, Ele observa todas as coisas. E nós sabemos que um dia chegará para mim, um dia chegará para nós. Ainda essa semana teve uma tragédia de um ator que, quem sabe, muitos de vocês acompanharam na mídia, e parece que ele foi sepultado no sábado, se não me falha a memória. E eu estava acompanhando parte de um programa de TV, e aquele programa que é tão alegre estava assim, tão silencioso, tão reflexivo, né? Refletindo a tragédia, refletindo e, claro, os seus corações tomados pelo luto. Mas é isso exatamente que o próprio pregador, Eclesiastes, diz que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Onde há luto há reflexão, onde há luto você olha para o seu fim. E nós confundimos as coisas. Às vezes na nossa juventude, aqui nós temos vários jovens, a festa é deles, mas a palavra é direcionada a todos. Nós temos muitas vezes uma tendência de misturar ou inverter as coisas. Tem um teólogo francês que ele diz o seguinte: nós somos, olha o que ele diz, eu acho interessante, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos que um dia teremos uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que está tendo uma experiência humana. E nessa sua experiência humana você vai acumular, obviamente, experiência, você vai acumular obras, você vai acumular benesses, você vai acumular virtudes, você, quem sabe, pode acumular erros, delitos e pecados. Mas o teu espírito vai prestar conta, a tua alma vai prestar conta diante de Deus um dia. Por isso, eu observei naquele programa que era tão alegre, uma reflexão sepulcral diante da realidade daquele ator que com 54 anos de idade faleceu. E esse dia é inevitável para todos. Amados, ontem nós falamos sobre carência, escassez de referências. Porque nós temos um tema que diz que ser santo sem deixar de ser jovem. E eu falei para os nossos jovens, para a igreja ontem, dizendo de referências que nós temos hoje, que são referências tão toscas desse mundo, aquilo que o mundo traz com uma dimensão de visibilidade, aquilo que está nos jornais, aquilo que está na mídia, aquilo que está na boca do povo, muitas vezes são comportamentos e atitudes totalmente avessas, totalmente contrárias daquilo que o Evangelho nos propõe, daquilo que a palavra de Deus nos orienta, daqueles valores tão maravilhosos que a palavra de Deus, aleluia, nos mostra como um livro, a Bíblia Sagrada, de fé e prática. E nós vimos isso por aí. E muitas vezes, quem sabe, alguns podem ser contagiados por essa péssima influência e muitas vezes tomado por um conformismo e achar que isso é certo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar, não devemos nos conformar com esse presente século, mas ter a nossa vida, a nossa mente renovada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A palavra conformar, ela vem do grego sukema, que quer dizer um padrão pré-estabelecido, uma forma, como se fosse uma fábrica de séries, onde você vê uma série de, por exemplo, se for fazer um copo como esse copo com certeza é feito em série. Tem uma fábrica, tem mecanismos que fabricam centenas e milhares de copos desse mesmo tamanho, dessa mesma bitola, dessa mesma dimensão, com essa mesma quantidade de capacidade de acumular esse número de ml de líquido. E aí você vê centenas e milhares de copos que estão sendo feitos assim. Esse mundo vem com uma forma pré-estabelecida, ele vem com um formato pré-estabelecido. E eu, como servo de Deus, você jovem que procura a santidade do Senhor, nós não podemos de forma alguma nos sentirmos
acomodados ou confortáveis diante disso que o mundo propõe para você como certo, diante dos valores que são disseminados por aí, diante de certos formadores de opiniões que afrontam a palavra de Deus. Eu não posso nunca me conformar com isso. Eu não posso entender isso como correto. Eu entendo sim, aleluia, que Deus existe e que Deus nos revelou através de Cristo. Aleluia, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele vive em mim e a santificação começou a ser gerada na minha vida. Porque eu e você, nós, aleluia, experimentamos algo chamado regeneração. O que é regeneração? É ser gerado novamente. É você fazer aquilo que foi proposto a Nicodemos. Necessário é que você nasça de novo. Se eu pegar um lobo e colocar um lobo dentro de um aprisco cheio de ovelhas, e se eu colocar uma jaula e colocar esse lobo dentro dessa jaula, e se esse lobo ficar dentro dessa jaula um mês, eu pergunto para você, ele vai ter comportamento de ovelha, sim ou não? Sim ou não? Se ele ficar 2 meses, ele vai ter comportamento de ovelha, sim ou não? Se ele ficar 1 ano, ele vai ter comportamento de ovelha, sim ou não? Sim ou não? Sabe por que ele não estraçalha aquelas ovelhas? Porque ele está dentro de uma jaula. Assim são as pessoas que não nasceram de novo. Quem sabe estão dentro da igreja, mas eles estão dentro de jaulas. Eles ficam olhando as coisas, eles ficam olhando o pecado, eles ficam flertando com o pecado, eles ficam aguçados pelo pecado, interessados pelo pecado, mas não se envolvem porque tem uma jaula. Mas a partir do momento que abrir aquela jaula, ele sai e ele faz aquilo que o seu instinto lhe propõe fazer. Tem muita gente que é lobo enjaulado, há 1 ano dentro da igreja, mas você vê, é fala de lobo, é comportamento de lobo, rosna como lobo, tem apetite de lobo. Aleluia, mas a proposta de Deus para você é um novo nascimento nessa noite. Há um bom pastor que cuida e dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia, esse pastor tem um zelo tremendo pelo seu rebanho. Um teólogo diz que o pastor usa o seu cajado, para avalhar o cajado, para conduzir o seu rebanho. E ele pega o cajado, muitas vezes onde ele está conduzindo o rebanho, as suas ovelhas estão atrás dele. Ele olha um arbusto, uma vegetação que ele possa ter uma suspeita que ali tem uma cobra, algo que venha a ser prejudicial ao seu rebanho. Ele pega a vara, dá uma batidinha para ali, para ver se não vai sair nenhum animal peçonhento. E quando ele vê que há segurança, então ele conduz as ovelhas, e assim ele vai protegendo, e assim ele vai conduzindo o rebanho. À noite ele leva as ovelhas para o aprisco. A ovelha é um animal totalmente, praticamente ingênuo, incapaz de ofender, e ele não tem nenhuma defesa. A ovelha não tem caninhos afiados, a ovelha não tem garra. A ovelha é um animal totalmente frágil, e uma presa muito fácil. E diante daquelas dezenas e centenas de ovelhas que estão no seu aprisco, era quase que natural muitas vezes o lobo entrar ali e se misturar entre as ovelhas quietinho e ficar ali esperando o momento que o pastor se afastasse durante a noite. Mas o zeloso pastor, ele pegava a vara e à noite ele contava uma por uma antes de ir embora. Ele contava a ovelha assim, batendo na cabecinha com a vara. 1, 2, 3, 4, e de repente estava o lobão ali no meio. Ele batia na cabecinha da ovelha, mas a ovelha é inofensiva, é frágil e também não reclama nada. Como diz a palavra de Deus, que faz uma referência a Cristo, que como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Então batia ali, e a ovelha quietinha, mas quando o cajado pegava no lobo,
Ele: tu estás aqui, miserável, peraí. Pá! E expulsava e matava o lobo. Aleluia. Eu estou fazendo isso, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus manda eu dizer isso aqui nessa noite. E o seu tempo de lobo aqui acabou, meu irmão. Aleluia. Se as suas intenções são nocivas, aleluia, se você não está sabendo aproveitar a oportunidade para ser regenerado nessa noite, aleluia, o cajado de Jeová vai pegar você. Quem é ovelha da glória a Deus, mas quem é louco, pastor? Quem é louco está rosnando. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Deus manda me dizer que vai passar uma peneira nesse lugar aqui. Aleluia. Deus vai passar uma peneira. Nós não temos mais tempo. E nunca foi a proposta dessa igreja de brincar de igrejinha. Ou nós entendemos que devemos ser santo e buscar a santificação, ou nós iremos amargar a decepção de um dia a trombeta soa. Aleluia, os teus ouvidos vão estar agravados. Você que é louco, você não vai ouvir mais aquele que é ovelha. Aleluia, aquele que está pronto, aquele que está preparado, aquele que aproveitou o tempo para se aproximar de Deus. Aleluia, vai romper os ares e se encontrar com Cristo nos céus. Falando sobre referência e sobre pastor de ovelha, nós temos uma no passado tão forte, que era Davi. Davi era um jovem, aleluia, santo, que não subestimou a sua juventude. Ele disse: eu sou tão jovem, eu posso desfrutar a minha juventude. Porque o texto que eu li aqui, ele fala disso de uma maneira tão clara, bem, eu gosto dessa versão, porque ela diz de forma bem clara: tudo o que você tiver aqui, aproveite bem a sua mocidade. Eu te falei sobre o que é aproveitar a mocidade. Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Davi era um moço, aleluia, cheio da presença de Deus, responsável por suas tarefas, muito responsável, tinha consciência dos seus deveres, das suas obrigações. E muitas vezes hoje nós vemos uma geração que a irresponsabilidade para alguns é uma marca. Tem jovens que vivem, parece que numa colônia de férias, e parece que ele pensa que isso nunca mais vai acabar. Não estuda, não trabalha, não se interessa pelas coisas de Deus. Muitas vezes confia na sua estética, porque eu sou bonitão, e daí tem aquela menininha meio leviana que olha para ele e vê um pão. Pastor, é um pão. Daí casa com pão e morre de fome. Porque o pão não estuda, o pão não trabalha, o pão não ora, o pão não se consagra. O pão não tem interesse de evoluir. O pão tem uma mentalidade tão medíocre. O pão só quer malhar, ficar bombado, igual aquele sorvetão grande em cima e aquelas duas saracudas embaixo. E sai. Mas o pão engravida, não quer nem saber. E se envolve com tantos outros amores, porque é irresponsável. Uma vez eu vi uma ilustração dizendo sobre a irresponsabilidade de alguns jovens que não se preparam para o futuro. Seja primeiramente teu compromisso com o reino, com os céus, mas você como cidadão, você também tem responsabilidades aqui. E fechando, fazendo um currículo, o cara era tão raso pelo fato de ser uma pessoa desinteressada com o amanhã. Daí começou a preencher seu nome, fazendo um currículo e suas experiências profissionais, nenhuma. Fala algum idioma? Sim, 2. Português e línguas estranhas. Abre o parede, só que não sei interpretar. Ainda bem que era batizado do Espírito Santo. Mas meu querido, Davi era um jovem responsável. E no primeiro momento que Davi foi servir os seus irmãos em guerra, Davi ouviu e viu um homem que afrontava o exército de Deus, do Deus vivo.
Davi era um homem de extrema comunhão com Deus, intimidade com Deus. O Senhor era com ele. Aleluia, tinha interesse. É tão lindo quando nós vimos um jovem como Josué e alguns e outros como estão aqui, que pega o seu instrumento e canta, a lágrima corre, e você vê o Espírito Santo abundante na vida da pessoa. É tão lindo, isso contagia. Não precisa nem você ser tão espiritual, porque você, para entender que Deus é com ele, você sente, isso é tão forte. Aleluia, eu dei um exemplo ontem para vocês de um camarada que não é crente, na minha casa. O que ele sentiu? Ele sentiu a presença de Deus. Primeira coisa, o que vocês fazem? O que o marido faz? Eu sinto uma paz dentro da casa de vocês. O mundo quer isso. O mundo quer ver isso em você. Aleluia. O mundo quer ver isso em você. Isso você não constrói sendo crente apenas religioso, de vir à igreja. Isso você constrói ali com atitude. Atitude o que? Atitude de procurar santidade. Ali, porque a tua fala denuncia o Deus que você serve. A tua atitude denuncia o Deus que você serve. A tua roupa revela o Deus que você serve. Tudo ali o que está em ti deve bem dizer o nome do Senhor. Davi, aleluia, foi para levar uma marmita para os seus irmãos. E lá ele viu um gigante afrontando o exército de Israel. Primeira coisa que Davi olha para o gigante, ele diz: é lá um grandalhão sem noção. Está pensando que pescoço brota. Olha aí, ó. Na hora, ele vai procurar Saul. Ele não quis nem saber da proposta, da motivação. Escuta aqui, rapaz, está sabendo de uma coisa? Quem enfrentar o gigantão, o grandalhão aí, ó, vai, primeira coisa, casar com a mulher, com a filha do rei. Pá, que verdade, a família inteira, toda a geração, vai ser isenta dos impostos. Rapaz, olha, é uma baita de uma recompensa. O que parece para alguns é isso. Parece que vir para a igreja, quando a única atração é Jesus, não é tão interessante. Não, vai ter mais alguma coisa. É Jesus de novo. De novo é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não vai rolar uma pizza, não vai rolar um negocinho, não vai rolar uma missão social, alguma coisa. Ela vai estar lá ou ele vai estar lá, querido. Quais são as suas motivações? O que move você a vir para um ambiente como esse? O que te fez te arrumar, pentear o cabelo, botar um perfume, pegar a Bíblia e vir para a igreja? O que fez? Aleluia. Realmente você veio para cultuar a Deus, adorar a Deus. Porque esse culto aqui não é, essa reunião aqui, ela tem um tempo. Daqui a pouco terminando aí, mas o teu culto de adoração a Deus continua na segunda, na terça, e outubro, novembro, dezembro, 2017. O culto ao Senhor nunca encerra. Pensa um pouquinho, antes de você vir para a igreja, como é que estava o ambiente da casa? Como é que estavam as coisas? E o culto começou lá. Aí você se sente incomodado com o irmão que entra na igreja, sorriso desse tamanho, ele fala: Deus, aleluia, sabe por quê, meu irmão? Porque ele já vem cultuando, ele vem adorando, aleluia, ele vem glorificando o nome do Senhor, aleluia, não quer nem saber, aleluia, não começa às 7 horas, nem 7h30, aleluia, a minha vida é uma devoção, é uma entrega, é uma oferta a Deus, aleluia. Davi ficou indignado, porque ele viu um grandalhão sem noção. Ele viu assim: rapaz, esse senhor não está pensando direito, ele não está bem não da cabeça. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. E eu conheço Deus. Sabe uma coisa, Saul? Quantas vezes eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai? E a Bíblia hispana, ela tem uma tradução um pouco mais próxima do original, porque a nossa tradução diz que veio um leão, eu matei, veio um urso, um leão. A hispana diz que toda vez que veio um leão, eu rasguei no meio. Cada vez que vinha um urso, aleluia, eu rasgava no meio e protegia o rebanho do qual eu era responsável. Aleluia. Davi era possesso pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, tinha intimidade com Deus. E quando ele viu um gigante, ele não viu um gigante afrontando um exército. Ele viu um incircunciso que não tinha noção do tamanho do poder do Deus
visão, foi esta a leitura que ele teve. O exército de Davi, o exército de Israel viu um gigante enorme e olhou assim: meu Deus, olha só, que grande é esse homem, nós não vamos conseguir. Davi olha para o meio gigante e diz: nossa, que grande esse homem, vai ser difícil jogar uma pelotada nele. Eu vou acertar bem no meio da cabeça dele, vai ser difícil errar. Aleluia. O mesmo problema, a mesma situação, leituras diferentes. Você olha para a palavra de Deus, você vê dois homens, Paulo e Silas, na prisão, os lombos ardendo, os vergões ardendo, apanharam a beça. E a Bíblia diz que era quase meia-noite, e Paulo e Silas cantavam. E dá uma vírgula e diz: e os outros presos escutavam. O que eles estão escutando de você? Quando o açoite pega você, quando a prova chega, quando a menina te dá um toco, quando você não passa no vestibular, quando você está no desemprego, quando a comida está escassa, quando você encontra decepção dentro da tua família, quando você está entre falsos irmãos, o que as pessoas que estão próximas de você estão escutando de você? Aleluia. Eles escutaram um louvor que tocou os céus e tremeu a terra. Aleluia. A glória de Deus se manifestou ali. Eu já fui visitar pessoas que estavam em estado terminal de câncer, e eu fui psicologicamente preparado para levar uma mensagem de consolo para aquela pessoa. E quando cheguei lá, fui surpreendido, pastor, porque aquela pessoa me consolou. Pastor, você veio me visitar? Que bom. Eu estou tão bem, pastor, na base da morfina. Nem os médicos acreditavam que estava vivo ainda, porque a mulher ia lá pedir morfina. Não, você está contrabandeando contrabando de morfina, porque esse homem já morreu, não pode estar vivo. Não, estava bem vivinho, e sabia que a hora dele era chegada, mas os seus olhos estavam voltados para os céus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Que a morte não lhe proporcionava nenhuma espécie de desespero, era um veículo, era um caminho, para estar próximo do seu Deus. Foi isso que Davi viu. Viu um louco afrontando um Deus, que era o Deus dele. Ele dá cabo dele, você conhece a história. Mas nem tudo foi glória, ele cresce, ele se desenvolve. Você conhece toda a história de Davi. E chega um momento que Davi escorrega. No alto da sua experiência, da sua majestade, do seu apogeu, da sua glória, Davi comete um tropeço. Davi é um homem extremamente famoso, era assunto em todas as esquinas de Israel, com toda certeza. Mas um dia ele escorrega. Estou falando de referência. Um dia ele cai. E quando ele cai pela cegueira do pecado, ele tenta esconder o seu pecado. E ele maquina e cria situações. Você conhece a história de Urias, toda aquela situação, quando ele é mandado para o Joab para ir para frente da batalha. Não vou entrar em detalhes aqui. Você conhece. A partir do momento que Deus usa o profeta Natan e denuncia o pecado de Davi, o que Davi faz? Davi se humilha. Davi escreve o Salmo de número 51. E eu começo a ler o Salmo 51 e eu vou parafrasear um dos versos do Salmo 51. Eu acho tão interessante. Davi reconhece a sua miséria, reconhece o seu pecado, e de forma alguma ele tenta negociar com Deus. Ele fala assim: Senhor, escuta aqui, eu sou miserável, eu errei, eu pequei. Tu pode tirar de mim o trono, tu pode tirar a glória, tu pode tirar todas as conquistas que eu tive através da administração do meu reino, através de tudo aquilo que tu me deste, Senhor. Tu pode me esvaziar de tudo isso, mas não retires de mim o teu Espírito. Não expulse da tua presença. Torne a me dar a alegria da salvação e constrói
Quem é o seu homem segundo o coração de Deus? Quem tocava o coração de Deus sobre a vida? Porque nós tentamos justificar. Nós tentamos arrumar responsáveis. Ah, não, mas eu tropecei, passou, mas a carne é fraca, sabe? Não, mas é porque fui o irmão lá, meu Deus, eu tive uma frustração, daí eu tive que devolver na mesma moeda. Olha aqui, ó. 10:51 Salmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da tua salvação e conserve em mim o espírito desejoso de obedecer. Aleluia. A santidade só nasce na sua vida quando tiver verdadeiramente arrependimento de pecados. O avivamento só vai acontecer na sua vida, jovem, quando Deus vê que você realmente crucificou a sua carne. Quando Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele disse: eu olho como Cristo, eu ando como Cristo, eu desejo como Cristo. Aleluia. Meus pensamentos não são mais pensamentos perniciosos. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aí o avivamento começa a acontecer na sua vida. Aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Arrependimento de pecados. Aleluia. Aleluia. Davi foi uma grande referência. Ainda olhando para o passado, nós vemos na sequência do seu reinado vem um filho dele chamado Salomão. E era outro garoto, uma pré-adolescente, quando assumiu o reinado de Israel. E o que me amarra de Salomão é que Salomão poderia muito bem dizer assim: escuta aqui, Deus, a sua oração, né? Eu estou acostumado com a corte, eu sei muito bem como é que funciona tudo isso aqui. Eu sou criado aqui no meio desse povo aqui, do palácio. Eu sei como é que funcionam os conselhos. Eu sei como é que funciona tudo isso, desde pequenininho. Meu pai é a super esquina. Meu pai é o homem mais badalado. Ele é o homem que construiu, que fez a poeta. Meu pai é rei, meu pai é músico. Ele me passou e me transferiu tudo isso. Ele me abençoou. Eu não preciso de mais nada, porque mesmo sendo de tenra idade, eu sei como é que funciona esse negócio. Quando você vê um menino que viveu num palácio, na glória do reinado, da monarquia de Israel, assumir a responsabilidade do reino, a primeira coisa que Salomão tem é um gesto de humildade. Ele vai orar a Deus, e na sua oração ele pede a Deus sabedoria. Ele sabia muito bem que não seria um Davi. Ele disse: olha, Deus, vou aqui parafrasear algo que não está na Bíblia, mas me permita usar essas palavras. Eu nunca escrevi um salmo, eu nunca matei um urso, eu nunca matei um leão, eu nunca enfrentei nenhum Golias. Eu sou verdinho, olha só, eu estou diante de um povo muito grande, numeroso por demais. Aleluia, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para eu saber entrar, para eu saber sair. Aleluia, você precisa de sabedoria e Deus dá sabedoria. Tiago disse: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a sabedoria vem do alto. Você pode aguçar a tua inteligência, você pode trabalhar, porque a faculdade tem mecanismos para te instruir, para te dar caminhos. Você pode ser uma pessoa intelectual, uma pessoa capaz. Aleluia, mas sabedoria vem do alto. Sabedoria vem do alto, sabedoria vem do alto. Sabedoria para escolher a pessoa certa para você, moça. Para você, moço.
Qual é a pessoa ideal? Uma vez eu trabalhando com os nossos jovens, eu fiz uma palestra chamada A Pessoa Ideal para Mim. Eu perguntei para eles: me dê o perfil de uma pessoa ideal para você. A moça, a pessoa ideal para mim é um jovem crente, temente a Deus, carinhoso, inteligente, trabalhador. E foi dando esses adjetivos e tal. E a outra também, bonito, inteligente, temente a Deus. A primeira coisa, temente a Deus. E outra, e o menino também, eu você, rapaziada, temente a Deus, uma moça fiel, e tal, e tal, e tal, e tal. Então esse é o perfil de pessoa ideal para vocês? Sim, claro. Pô, se esse é o perfil de pessoa ideal, por que você não é essa pessoa? Por que você não se torna a pessoa ideal, então? É simples. Torne-se a pessoa ideal. Seja santo. Aleluia, seja santo. Ali nós temos esse exemplo tão maravilhoso de um rapaz que pediu a Deus sabedoria. E ele era um homem, um adolescente, um jovem provido de recursos, de conselhos. Ele ia dar sequência num trabalho tão maravilhoso, cheio de glória, que era do seu pai. Mas ele não pediu a morte dos seus inimigos. E a palavra de Deus diz que Deus falou assim: assim como não pedisse a morte dos seus inimigos e tal, e tal, e tal, e tal, eu também vou te dar, além de dar toda a sabedoria, inteligência, ouro, prata, vou dar ainda aquilo que tu não me pedistes. Já pensou você rasgar o teu coração para Deus e pedir aquilo que é o teu maior sonho, aquilo que é o teu maior projeto, aquilo que é o teu maior intento? Você rasgar o teu coração com tanta verdade, com tanta sinceridade, e Deus falou assim: eu vou te dar isso, mas também vou dar aquilo que você não pediu. Imagina aquilo que você não pediu e Deus tem reservado para você. Aleluia, a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas eu tenho reservado para você. Deus tem para você o melhor casamento, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor emprego, o maior ministério, a melhor igreja, o melhor carro, a maior alegria do coração, o maior bem-estar, os melhores filhos, a melhor família. São coisas grandes e firmes que Deus tem para você. Não são coisas superficiais, efêmeras, passageiras. Aleluia. Deus é de coisas sólidas. Deus é Deus de coisas eternas. Aleluia. Para encerrar, eu tomo uma outra referência. Essa eu vou passar bem rapidinho. Eu quero ir para a última, essa é a penúltima. Tinha um rapaz que foi dedicado a Deus. Ele foi levado ao templo para auxiliar o sacerdote Eli. O nome dele é Samuel. Samuel era jovem, mas ele ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Aleluia. Quantos aqui são dessa geração de Samuel? Levante a mão. Se você é da geração de Samuel, o Senhor fala, Senhor. Aleluia. Fala porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala. Fala porque o teu servo ouve. Eis-me aqui. Aqueles foram tocados por essas mensagens, por essa mensagem, vem na frente correndo, vem rápido. Aleluia, eu quero orar por você, geração de Samuel. Aleluia, você que nessa noite faz um pacto com Deus, você que nessa noite faz uma aliança com Deus, aleluia, você que nessa noite deseja ser santo, aleluia, sem perder a sua juventude,
olha, seria decepcionante para mim. Os maiores temores do apóstolo Paulo, sabe qual era? Não eram os açoites, não eram as perseguições, era ter corrido ou ter trabalhado em vão. É você se abster de tanta coisa desse mundo e rotulado na tua religiosidade, você se prender aqui, mas você se prender não aqui na igreja, nessa jaula. É não experimentar um novo nascimento. Aleluia. É não experimentar uma vida digna na presença de Deus. Aleluia. É não experimentar, aleluia, sim, esse gozo, a alegria da salvação. Aleluia. Eu quero perguntar se nós temos também aqui alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Deus está falando contigo nessa noite. Você que veio a esta igreja e o Espírito Santo de Deus trabalhou na tua vida. Você está diante da maior e melhor oportunidade da sua vida. Aleluia. E hoje a porta está aberta. Saia dessa jaula. Aleluia. Aonde está essa pessoa? Aonde você estiver, eu peço que você levante assim a sua mão. Ontem uma jovem aceitou a Cristo aqui. Aonde você estiver, levante assim a sua mão. Alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Levante a sua mão onde você está. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem. Eu vou deixar ele trabalhando na sua vida. Aleluia, sim, aleluia. Quem sabe você está longe, você se afastou da casa do Senhor. Em outros tempos você estava aqui na frente, você estava aqui na igreja, sentindo a alegria da salvação, se envolvendo com Deus. Mas as circunstâncias da vida, quem sabe, fez com que você saísse. Aleluia, vem, volta correndo para os braços do Pai. Ainda há tempo. Aleluia, Deus tem esperança, Deus espera, aleluia, você. Aleluia. A Bíblia fala que o pai do filho pródigo, quando o avistou de longe, aleluia, ele foi correndo. E o filho pródigo também foi correndo ao seu encontro e abraçou. Quando a Bíblia fala que o pai do filho pródigo o avistou de longe, sabe o que eu entendo? Eu entendo que todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, o pai do filho pródigo ia até a rua e olhava de longe para ver se o seu filho voltava para a igreja. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite? É que Deus ainda não desistiu de você, e que Deus tem esperança. Aleluia. Aleluia, que um dia você volte. Pela última vez eu vou dizer, se tem alguém que quer voltar, aonde você estiver, por favor, levante a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite. Eu vou orar por esses jovens que estão aqui na frente. Olhem vocês, você está abraçado, você é lindo demais. Aleluia, nesse momento eu gostaria que você, jovem que está aqui na frente, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se propõe nessa noite fazer uma aliança com Deus, pacto com Deus. Eu não quero que você venha aqui para frente, como quem sabe de outras vezes que você veio e você fez uma aliança, mas aquela aliança que tem prazo de validade, não tem? É aquela aliança que chega assim, não, até o primeiro pecado chegar, até a primeira tentação chegar. Eu gostaria que nessa noite você não brincasse com essa oportunidade. Aleluia, que você fosse responsável, que você fosse obediente e leal a Deus, e fizesse sim um concerto com Deus. Ontem, durante a mensagem que eu preguei, eu falei de algumas coisas que você pode fazer sendo jovem, que você pode produzir sem ser um pregador, sem ser um cantor, sem ser um músico. Aleluia, agora é você, Deus. E nessa noite, aleluia, eu quero que você faça uma aliança com Deus, uma aliança de comprometimento, um pacto com Deus. Eterno Deus, Pai Celestial, eu estou diante de uma geração que nesse momento, Pai, os seus corações
Aleluia, tu sabe onde estão as verdades. E aonde houver um coração sincero, aonde houver um coração arrependido, aonde houver um coração verdadeiro, aonde houver palavras cobertas de verdade, de interesse, aleluia, onde houver, aleluia, toque agora nos teus filhos, começa a gerar nesse coração agora, aleluia, sim, meu Deus, projetos, começa a resgatar sonhos, alimenta, enche no teu Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, você dê um abraço nele, dê um abraço nela. Mas abraça e chora com ele, chora com ela nessa noite. Eu quero ver os jovens aqui. Espírito de comunhão, de amor.
sua